É possível ver ali a situação da dentadura, que é bem precária, uma dentadura antiga, isso acaba sendo uma situação recorrente, que os pacientes têm essas próteses e usam ela por muito tempo, acabam não substituindo, e esse é outro caso onde nós podemos agregar muito valor na nossa proposta de tratamento clínico, porque ele tem uma hiperplasia desenvolvida ali no assoalho da boca, aquela área hiperplásica está atrás do rebordo. Se você remover temporariamente essa prótese ou fizer um grande desgaste nela para tirar a agressão, essa hiperplasia ela diminui de volume, porque você tira o componente inflamatório que está ali agredindo a lesão. Agora, se ela vai desaparecer totalmente ou não, depende, isso vai ser com a evolução do caso. Mas, de novo, é uma situação onde a solução definitiva para isso não acontecer é o implante ósseo integrado. Aftas são também um universo de pacientes que aparecem em todas as áreas, em todas as especialidades e que a gente tem que tratar. Tem mais de uma forma de você tratar isso e às vezes a gente nem pergunta se isso está acontecendo com o paciente. Você pode tratar de forma medicamentosa, com corticoides tópicos, você pode tratar com laser terapia, mas se você não tem o aparelho de laser ou você não sabe fazer laser terapia, você sempre tem a opção de fazer o tratamento medicamentoso. Esse é o níquel plano furioso, o níquel plano enlouquecido, porque ele tem aquela área branca que é típica, característica, mas ele tem uma área central ali, atrófica, bem marcada. Então, esse é um paciente que tem o líquen sintomático. Quando você olha os dentes lá em cima, não tem aquelas restaurações extensas de amálgama que a reação liquenoide induz, e também isso está muito forte, né? Está muito poderoso. Como é que eu tenho certeza que é líquen? Olha o resto da boca, líquen nunca é uma lesão única. Então, esse paciente vai precisar de, primeiro, tratamento com corticoide tópico, vai usar por um tempo, a lesão melhora, e é um paciente que vai ter que ser acompanhado indefinidamente. A consulta periódica desse paciente é exame físico. Então, algo que é corriqueiro, se o líquen é assintomático, não está enlouquecido desse jeito, com essa área atrófica ulcerada aí no meio, é só exame físico e acompanhamento, e o paciente saber que, se ele tiver uma agudização, ele pode te procurar sempre que for preciso. Bom, a língua é um universo, né? A língua dos pacientes nos dá muita coisa para fazer, nos dá muito mercado. Por quê? Bom, porque síndrome de ardência bucal, a língua é o principal ponto que acontece. Tudo que acontece de patologia bucal no geral, ela acontece na língua também. Granuloma piogênico, candidíase, cara, tudo que se sabe, câncer, fibroma, mucocele no ventre da língua, e ainda tem aquelas patologias típicas da língua, como a leucoplasia pilosa, às vezes as amígdalas linguais, elas que é tecido linfóide lá no terço posterior, ela está hiperplásica, precisa de tratamento. Então, a gente sempre começa essa abordagem da amígdala lingual usualmente com clorexidina, que você tira a infecção secundária. Só se não evoluir bem, vai estar indicada a remoção cirúrgica das amígdalas linguais. Então, há um mundo aqui de lesões relacionadas à língua que envolvem, sem dúvida nenhuma, tratamento e acompanhamento. Esse caso, quando você tem, então, uma lesão nodular no rebordo e você tem um fator etiológico ali junto, determinado ali, o estímulo inflamatório, né? Tem cálculo, tem placa. Cara, o primeiro passo é esse. Não manda esse paciente, ou não pensa, ou não faça você a cirurgia de remoção desse nódulo ali na gengiva, sem antes resolver a questão odontológica. Então, o primeiro passo é remover tártaro, remover placa. Trata esse paciente uma semana depois da remoção com clorexidina, você melhora tremendamente o procedimento, porque você tira o componente inflamatório da lesão, você devolve saúde gengival e só depois pense na remoção. Olha esse outro caso aqui, que o paciente tem, de novo, o universo que a língua representa, né? Às vezes o paciente procura o atendimento por causa da lesão nodular que ele percebeu, mas você tem uma língua geográfica muito marcada, você tem áreas de atrofia, de perda de papila muito extensa, então, assim, tem que fazer a remoção cirúrgica da lesão, mas também vai ter que fazer o acompanhamento da língua geográfica, sem dúvida nenhuma. Esse outro caso aqui, você tem de novo a lesão exofítica ali na gengiva, agora não precisa adequação bucal ali para ser feito, é um caso que para implante vai dar trabalho, porque falta osso ali, você vai ter que recompor o volume ósseo e tal. Cara, se você vai reabilitar, primeiro você vai resolver definitivamente a lesão, a área de hiperplasia,
e depois você faz o trabalho de reabilitação. Não importa se você vai fazer implantes aqui ou se você vai fazer uma prótese convencional, uma PPR, enfim, algo do gênero. Outro caso de um paciente com líquen plano, com a placa na língua. Então, esse é o líquen tranquilo que eu comentava antes, o líquen que está assintomático, que muitas vezes o paciente não sabe que tem. E aí a gente tem um papel fundamental aqui, identificar a lesão. Eu posso pensar que é leucoplasia? Pode, mas olha o resto da boca. Você vai ver que o dorso da língua ali está marcado, você vai ver que tem lesões na mucosa jugal também, talvez tenha gengiva, talvez até tenha gengivite descamativa, que o líquen pode provocar, como outras lesões autoimunes. O laser melhora quando está sintomático. Paciente com hiperplasias significativas ali, que às vezes assustam a gente, cara, vamos ver a história, né? Qual é a história desse paciente? A história desse paciente é que é uma gestante, e aí fez granulomas piogênicos, que durante a gestação, por causa da alteração hormonal, a gente chama isso de granuloma gravídico. Você precisa fazer a parte de tratamento odontológico primeiro. Então, faz uma deplacagem, a pessoa não consegue escovar entre o dente e a lesão depois que ele está com esse volume. Dependendo do momento da gestação, você pode planejar a remoção, ou você faz a adequação bucal, espera a gestação vir a termo e faz o procedimento depois, né? Isso é outra história. Mas a questão de remoção de placa e de usar clorexidina também para tirar a infecção secundária ali é extremamente importante, e isso tem que ser feito antes da cirurgia, para que você não faça a cirurgia numa área contaminada. E esse caso aqui, então, é um caso extremamente, não sei se dizer se interessante é a palavra certa, né? É um pouco até frustrante. Porque é o seguinte, eu recebi esse paciente encaminhado, porque tinha aquela alteração na gengiva ali. E se você observar os dentes no geral ali, o estado de saúde bucal desse paciente é bom, é muito bom. E o colega simplesmente viu aquela área e já mandou o paciente adiante. Que é justamente o que a gente vem falando para esse cara. Elabora teu processo diagnóstico, né? Te envolve com o caso. E aí, então, faz pelo menos uma radiografia da área ali. Apesar da excelente condição bucal do paciente, excelente, era boa, realmente, ele tinha um resto radicular. E acontece isso às vezes, né? Que o paciente tem um molar extremamente fraturado, quebrado, e os outros dentes estão em boas condições. E aí, ele fraturou esse molar há muito tempo atrás, na juventude, e as raízes ficaram lá, e hoje as raízes estão aparecendo numa posição que é um pouco atípica, realmente, porque os outros molares migraram e fecharam o espaço, mas você não pode se assustar, né? Não pode correr sem ver do que. E nesse caso aqui, era resto radicular, simplesmente resto radicular. Então, um caso assim de uma patologia que seria algo difícil de ser feito, pessoal, era um resto radicular, né? Que o que precisou aqui é um minuto a mais aqui de investigação, olhar melhor, né? E o nosso exame físico, às vezes, tem esse viés, às vezes tem essa condição de que a gente pega o espelho e olha de longe o caso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão de casos, para mostrar que resolver lesão de paciente não só está dentro das diferentes especialidades, como às vezes isso é obrigatório. Como às vezes você só resolve a lesão, você só é resolutivo no processo, justamente com procedimentos clínicos odontológicos. Dá uma ansiedade, às vezes, uma preocupação de que a gente precisa resolver definitivamente a lesão e esquece daquilo que a gente faz melhor, que é o atendimento clínico, o atendimento odontológico. Então, assim, dica final, pessoal, precisa mudar um pouco a nossa maneira de pensar referente às lesões, precisa mudar um pouco, hoje está na moda falar em mindset, né? Precisa mudar um pouco e tirar um pouco daquele viés da estômago que a gente aprende na faculdade, ou do diagnóstico que a gente aprende na faculdade, que o paciente de lesão é o paciente de lesão. E você não vê isso, a questão inserida dentro do seu consultório, no dia a dia. Então aí, pessoal, você tem essa visão assim, um pouco diferente daquilo que é visto, da maneira como é visto na faculdade, né? Que a coisa é estanque. Não, a coisa está no dia a dia da nossa cadeira e a gente precisa ter esse discernimento de resolver as questões também.